Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a memória de São Paulo Mique e companheiros mártires, seus 25 companheiros, que, como nos conta a história, no tempo de grande perseguição aos cristãos do Japão, estes japoneses se entregam ao martírio, seguem ao nosso Senhor Jesus até a cruz, até o derramamento de sangue pela fé. Como devemos de recordar, ao ser anunciado ao imperador que uma mentira, que a Espanha gostaria de tomar os territórios japoneses e o Japão deixaria de ser um império, assim quer acabar o imperador com a fé católica. E havia ali 500.000 de católicos. Com isso persegue até a morte os cristãos. E estes mártires que hoje celebramos são levados 800 quilômetros de caminho de uma cidade até justamente Nagasaki. Nagasaki é uma cidade conhecida nossa, justamente também por causa da guerra. As duas grandes cidades bombardeadas na época da guerra. Disse por quê? Porque as demais cidades do Japão já estavam afetadas com os bombardeios da guerra. Hiroshima e Nagasaki eram as que restavam em pé. Porém, há uma outra coincidência. Ambas cidades eram as que mais tinham católicos, onde o catolicismo era mais florescente no tempo da Segunda Guerra Mundial. Mas voltemos ao fato dos mártires de hoje. Assim, sacerdotes, leigos, religiosos, jesuítas, franciscanos, coroinhas e tantas pessoas, catequistas, dão o seu sangue por amor à fé. E podendo salvar a sua vida terrena em troca de negarem o cristianismo, a fé católica, preferiram entregar a sua vida, derramando o seu sangue por Cristo, para alcançar o céu. E aqui está o exemplo dos santos mártires, não somente de hoje, mas de todos eles. Também nós temos sido fiéis até o fim, como meditamos esses dias atrás com os textos, em especial na carta aos Hebreus, ao ponto de dar totalmente a nossa vida pela nossa fé, como estas pessoas alegremente cantando deram suas vidas pela fé em Jesus Cristo, para alcançarem a vida eterna. E tantas vezes somos e seremos perseguidos, mas não devemos de desistir. Devemos de, como eles, entregar totalmente a nossa vida a Deus, abnegando-nos até mesmo as coisas pequenas. O problema é esse. Eles aceitaram a vida eterna e por isso deixaram muitas coisas deste mundo, ou melhor, tudo, para viverem a santidade. E nos textos que víamos nesses dias atrás da carta aos Hebreus, ao ver a meditação de um jovem leigo na internet, é realmente um questionamento que nós devemos de fazer. Nós temos deixado certas diversões que estão diametralmente opostas a Cristo. Mas, padre, isso o Senhor fala tanto? Sim. Mas vamos colocar aqui momentos lúdicos,
filmes, músicas, de pessoas que são verdadeiramente opostas, atacam o cristianismo. Temos deixado tudo isso para viver a nossa fé? Por que acolhemos coisas daqueles que querem a nossa destruição enquanto cristãos? E digo aqui em sentido espiritual. Se nós não abdicarmos destas coisas, destas músicas, destes filmes, destas diversões que o mundo nos propõe e que são opostas a Cristo, nós podemos perder a salvação. Entremos no Evangelho de hoje. Que tenhamos a força dos mártires para abdicar tudo o que é necessário para mudarmos de vida, sermos santos e alcançarmos a salvação eterna. O Evangelho de hoje, seguimos ainda o texto corrido de São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a aprender deste trecho tão curto do Evangelho para nós? Primeira coisa, vemos que Jesus envia de 2 a 2. E o que isso significa para nossas vidas? Que nós devemos de trabalhar em comunhão. Nem sempre, talvez, tenhamos alguém ao nosso lado para anunciar o Evangelho, na missão que o Senhor nos confia. Mas aqui simboliza a comunhão. Com o quê? Com a fé da igreja? E não com a fé que eu sinto, como muitos hoje se expõem, que eu acho. Não. Com a fé de 2000 anos de igreja, com a fé dos santos e dos mártires que apenas meditamos brevemente ao início desta meditação. Nós devemos de assim trabalhar em comunhão com toda a doutrina da fé que nos foi confiada ao longo de todos os 2 milênios de igreja, com tudo aquilo que também é o viver como cristão, a santidade. E ainda o caminharmos juntos, a comunhão simboliza que eu não sou protagonista da missão. Não é um ato heróico meu. É algo que o Senhor me confiou em comunidade para que eu realize a sua mesma obra, o seu mesmo ensinamento, como vamos meditar ainda ao longo do texto. E isso quer dizer que, com isso, eu também me deixo corrigir? Por quê? Porque pode ser que eu cometa equívocos no caminho, que eu não esteja plenamente correto naquilo que estou fazendo, seja por uma falha, esquecimento, alguma coisa, não sei. Mas esta abertura à humildade de porque caminho junto, porque caminho em comunhão com a igreja ou com os irmãos na evangelização, também permito esta correção. E aqui já nos questionamos em tudo isso. Temos realizado a missão que o Senhor nos confia como seus discípulos, em comunhão com a igreja, com os santos, com o arcabouço da fé, com a doutrina da fé? Temos sido humildes ao ponto de nos deixarmos corrigir quando realmente nos encontramos com erros ou equívocos? E segue o Senhor. Antes de seguir, recordemos, o Senhor mandou de 2 a 2, por quê? Porque o Evangelho é anunciado com exemplo. Quais são os 2 mandamentos que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. E o amor se manifesta na comunhão, no estar junto com o irmão, no amor com o irmão e na santidade. Temos anunciado pelo exemplo o Evangelho. E Jesus faz uma recomendação do que devem de levar e não ao caminho, ao longo da estrada. E isso é muito também questionador para cada um de nós.
Não que será assim como foi para os discípulos, mas naquilo que é o significado mais profundo do que o Senhor está dizendo. Primeiro, mais importante do que o que levar é o que deixar, porque ao longo da nossa vida, realmente nós acumulamos coisas, carregamos muitas coisas. E nós devemos de parar ao longo do caminho e selecionar as coisas, o que continua comigo e o que não. Isso deve de ser sempre um aprendizado, porque, recordemos, não levaremos nada conosco quando chegar o nosso momento de partir desta terra. Então, temos tido este discernimento de saber o que deixar para trás e o que carregarmos conosco, não somente de material, na nossa vida, que é o amor a Deus, a graça de Deus, os dons que Deus deu, e não o ódio, a mágoa, o ressentimento e coisas negativas, os maus pensamentos, o pecado. E Jesus fala o quê? Que deveríamos de levar somente um cajado. Cajado serve para quê? Diante da ovelha, recordemos se são pastores como o bom pastor, diante da ovelha o cajado serve para corrigir a ovelha, para dar-lhe uma pancada e fazer com que a ovelha retorne ao caminho que deveria de estar. Então, é o sustento na caminhada também, porque é no cajado que o pastor se apoia, que a pessoa se apoia para caminhar, mas também é aquilo que é um sinal da correção. Então, aqui deve de ser a fé na qual nos apoiamos e também a palavra de Deus. Nós temos nos apoiado na palavra de Deus e corrigido com a palavra de Deus. E diz o Senhor: o que não levar? Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Por que isso? Aqui não diz, mas como bem sabemos, o servo é digno do seu salário. Deveríamos de receber em troca tudo isso, como um sacerdote numa paróquia ou numa missão, um religioso, um sacerdote, uma missionária, deve de ter em contraponto ao anúncio do evangelho também, pelo seu trabalho, a sua missão, aquilo que lhe oferecem para o seu sustento. Mas mais do que isso, Jesus também está mostrando que não devemos de ficar focados somente nas coisas materiais. Porque muitas vezes, lógico, hoje devemos de ter um planejamento em tudo que fazemos. Reconheço esta questão da missão, ainda mais se é um lugar distante, sem posses, sem ter onde ficar, devemos de nos planejar. Mas Jesus está mostrando aqui que não devemos de primeiramente nos preocupar somente com isso. Não, eu vou primeiro juntar dinheiro, comida, e isso e aquilo, aquele e várias roupas, porque não. O mais importante deve de ser o anúncio. E muitas vezes se coloca como importante as coisas materiais acima do anúncio. Vamos colocar exemplo de missões nos tempos de hoje? Às vezes, as pessoas que são designadas para fazer uma semana de experiência de missão, a semana missionária, ou alguma outra coisa, ou ainda vai fazer uma experiência em outro lugar, algumas pessoas, não me refiro a todas, mas algumas pessoas estão se preocupando se naquele lugar vai ter uma cama aconchegante, confortável para eu poder dormir. Não devemos de nos preocupar com isso, e sim com o anúncio do Evangelho. O Senhor não deixará faltar o necessário, um lugar para dormir. Mas não deve de ser colocado em primeiro, em foco, e sim a missão que Ele nos confia. E assim na nossa vida, qual tem sido o nosso foco? O que está em primeiro lugar? O viver e anunciar o Evangelho? Ou as coisas que preciso estar bem na minha vida para anunciar o Evangelho? E bem materialmente, como infelizmente prega a doutrina como se diz, a doutrina da prosperidade. Sigamos. Jesus mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. Andar de sandálias, não somente a proteção aos pés, mas também para que possam percorrer um longo caminho, e não somente um caminho curto. Recordemos, Jesus envia de 2 a 2 nas cidades onde ele mesmo vai.
depois se fazer presente. É um preparar o caminho nos corações para que o Senhor chegue. E 2 túnicas. Se túnica corresponde à natureza humana, quando falamos em questão bíblica de Jesus, então que devemos de ser únicos, autênticos na nossa fé, e não ser uma coisa diante dos outros e outra por detrás, ou quando estamos distantes. Uma coisa na igreja, outra em casa. Uma coisa em casa, outra no trabalho. Não, íntegros, únicos. E assim, Jesus pede que se fique naquela casa até partir. E o que quer dizer isso? Que devemos de, até o momento em que o Senhor esteja ali e assuma o seu posto, através daquela pregação que Ele nos confiou, e que percebemos que, sim, o Senhor entrou nesta casa, nesta vida, nós devemos de persistir em anunciar o Evangelho. E então, quando o Senhor realmente pode tomar ali o seu lugar e o seu trono, devemos de continuar o nosso trabalho, a nossa caminhada. Mas o Senhor também alerta que, se nós não formos recebidos, devemos de sacudir a poeira dos pés. Recordamos o que significa isso? Se não, vamos lá brevemente. Este era o símbolo de quando o judeu voltava para a terra prometida, saindo de uma terra pagã. Nem mesmo pó de uma terra pagã, de uma terra onde não se acolhia Deus, o Salvador da humanidade, podia entrar na terra prometida do Senhor. Então o Senhor está dizendo que, se quereis ficar no paganismo, no erro, no pecado, vós sois testemunhas. Não levo comigo esta culpa. E por fim, eles fizeram o quê? Partiram e pregaram que todos se convertessem. Este é o principal caminho que o Senhor pede a ser feito. Conversão. Depois realiza a expulsão dos demônios, curam doentes e fazem unção com óleo. Mas a primeira coisa é chamado à conversão, como também o chamava já João Batista. Nós temos realizado este chamado à conversão aos nossos irmãos e irmãs, iniciando pelo nosso próprio chamado à conversão, porque muitas vezes se prioriza a questão material, uma questão social, mas não é isso que Jesus veio anunciar. O primeiro trabalho é conversão, e depois cura, libertação e todo mais. Mas a primeira coisa, convertei-vos? Temos pregado a conversão? Ou temos permitido que os irmãos e irmãs continuem no erro em que estão, no pecado? Passemos ao Salmo brevemente. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Qual templo? Nós somos o templo onde habita Deus. Recordamos a bondade de Deus para conosco, mesmo no meio das provações e dificuldades da vida. Como ouvimos dos antigos, contemplamos, Deus habita esta cidade. A cidade é do Senhor onipotente, que Ele aguarde eternamente. Somos esta cidade onde o Senhor pode encontrar um espaço para habitar. Passemos à primeira leitura. Continuamos a carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: Estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos. O que está recordando o autor da carta no início? Justamente aquela cena em que Deus começa a falar no deserto com Moisés. E o povo não pode se aproximar da montanha porque senão morrerá. Ali o povo diz que o Senhor fale somente contigo. Quando Deus falava com o povo, eram trovões, relâmpagos, escuridão, as nuvens, e o povo tinha medo. Nós não vemos esta realidade, mas sim a Jerusalém celeste, a reunião de milhões de anjos, a assembleia dos primogênitos,
De Deus, o juiz de todos, segue o texto, dos espíritos dos justos que chegarão à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do seu sangue, mais eloquente que o de Abel. Isso quer dizer o quê? Que em tudo isso devemos de ver a manifestação do amor de Deus para conosco, na sua bondade, da sua graça, e contemplando tudo aquilo que nos espera no céu, reconhecer que é disso que nos aproximamos, se realmente fazemos este caminho. Se realmente traçamos uma vida digna a Deus, trilhamos um caminho de santidade, uma vida daqueles que querem reinar com Cristo nos céus. E assim temos feito. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos uma autêntica fidelidade a tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos pede e nos envia a realizar, para que, vivendo sempre fiéis ao seu Espírito e dóceis a tudo aquilo que o Senhor espera realizar em nossas vidas, possamos assim, contemplando a glória dos céus, um dia participar desta mesma glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.